5. Vou repetir porque não estava gravando. Módulo 2, etapas de uma pregação infantil à prática. Vamos lá. O objetivo do módulo: ensinar como ministrar na prática, respeitando tempo, público misto e fluidez do culto. Vamos lá. Princípio fundamental: sua pregação é para crianças ou para adultos? Existem adultos na igreja? Seja didático, encontre o momento certo para falar com os adultos e não complique para as crianças. Vamos lá então. Quando a gente se prepara para pregar para as crianças na sala Kids, nós sabemos que lá só vai ter as crianças para pregar, certo? Então a linguagem é uma só. Quando nós vamos pregar para a igreja, nós temos dois tipos de público. Nós temos as crianças e nós temos os adultos também. Eu já falei um pouquinho sobre isso ontem. Nós não podemos pregar somente para as crianças e esquecer dos adultos, ou pregar só para os adultos e esquecer das crianças. Eu já vi pregador fazer isso, ou falar de uma forma muito adulta e as crianças não conseguir entender o que ele estava falando, ou pregar muito infantilizado e os adultos se desinteressar. Quando os adultos se desinteressam da pregação, o que acontece? Eles começam a passear na igreja, eles começam a pegar criança lá fora, e aí as crianças vão perdendo interesse, entendeu? Então, a pregação do pregador infantil precisa atingir os dois, tá bom? Seja didático, já falei sobre isso ontem. Ou seja, a didática é o quê? É a maneira, o que é mesmo? Vamos lá? Não vou falar de novo não, vocês vão me falar. Quem vai falar o que é didática? A maneira de falar, de ensinar. Maneira de levar o conhecimento. Maneira de levar o conhecimento, isso aí mesmo. Vamos lá. Existe um momento certo na sua pregação para você mudar o tom e falar com os pais, com os adultos? O que vocês acham? Tem? Tem, né? Como é que é? A Vamos. pergunta? Oi? Quem perguntou? Ou tá ligado o microfone? Como é a pergunta que a senhora fez? Como é a pergunta? A pergunta... Liga seu microfone, tia. Tava um ruído estranho aqui pra mim. Eu tive que silenciar. Como foi a pergunta que a senhora fez? A primeira pergunta que eu fiz é: o que é ter didática? E a segunda pergunta é: existe um momento certo para falar com os adultos no culto infantil? Então, a didática... existe. A didática, ela é a maneira como eu levo o ensino, tá? A maneira como eu ensino. Tem que ser uma maneira que chegue e que a criança ou o adulto entenda. O momento certo na pregação para você falar com os adultos é durante toda a pregação, tá? Quando você não infantiliza muito a sua pregação, você não fica muito, menininho, tinha um menininho, e uma historinha e uma coisinha, você consegue atingir os adultos. Chega um momento da nossa pregação que nós precisamos falar sério com os pais. Quando a gente fala, por exemplo, do uso do celular, as crianças vão entender que o celular faz mal para elas? Não, as crianças não vão entender. Então, para quem que a gente tem que falar? Para os pais, não é? Então, você abre um parênteses ali e mostra para os pais o porquê que o celular faz mal para as crianças. Aí você fecha o parênteses e volta para a sua pregação. Cuidado para não abrir o parênteses e não fechar nunca mais. Tá bom? E emendando um assunto no outro. Tá? Como que você pode abrir esse parênteses? Comecei a falar, tô falando lá da aula, gente, se cair eu abro de novo, tá? Tá falando que vai cair, 60 minutos. Agora eu quero falar com os pais, aí você fala e volta de novo falar com as crianças, tá bom? Vamos lá.
Não complique para as crianças. Gente, tem pregador que fala muita palavra difícil na ministração. Palavras que as crianças não entendem. E não explica o que é. Então, assim, aí você não está pregando para criança, você está pregando para adulto que tem teologia. Porque, às vezes, nem os adultos que têm menos facilidade, né, na linguagem não conseguem entender o que você está falando. Gente, já aconteceu comigo, de eu estar assistindo uma pregação e o pregador começar a falar umas palavras que eu nunca tinha ouvido, que depois eu tive que procurar no dicionário para saber o que significava, né? Porque senão eu não aceito aquela palavra na minha vida, se eu não souber o significado daquela palavra, tá bom? Então é isso. Vamos lá, antes de começar, fez a oração ali pela palavra, o pastor fez a oração pela palavra e vai passar para o pregador, para a pregadora. Qual é a primeira coisa que nós temos que fazer? Olhar para o relógio. Quanto tempo tem? Pastor, quanto tempo eu tenho para pregar? Ah, irmã, você tem 1 hora e 10. Tá, então você vai ter que fazer a sua pregação caber nessa 1 hora, tá? Porque senão você nunca mais vai ser convidada de novo para pregar naquela igreja, tá? Então, se você preparou um louvor, é legal levar louvor na pregação? É legal. Mas é essencial? Hã? Não. É essencial o louvor do pregador? Não. Não é. Não. Porque a criança louvou até agora. O essencial é a palavra, tá? Então, se o tempo que você tem não cabe louvor, tira o louvor. Faz uma introdução rapidinha, uma dinâmica rapidinha e já entra na palavra. Porque o tempo maior precisa ser da palavra. Você precisa ter tempo para no final você ministrar essas crianças. Avalie o tempo disponível, seja ético, respeite os horários, tá bom? Se já estiver tarde, corte dinâmicas, encurte exemplos e preserve a mensagem principal. Terceiro tópico, início da pregação. Cumprimente toda a igreja, use o bordão. Vamos falar do bordão? Alguém conseguiu pensar em um bordão para cumprimentar a igreja? Você conseguiu? Vem aqui então, Isa. Não. Quem mais conseguiu? Levanta a mãozinha aí. A Isa vai falar aqui, gente, ó. Ai, senhor, gente. Fala alto. Eu pensei em um bordão e eu vou ler aqui, né? Que eu tinha anotado no lugar errado. Eu vou ler. A tia Isa sauda as crianças pequeninas da ponta do pé até o fio do cabelo com a paz do Senhor. Aí eles vão responder. Aí depois eu vou falar assim. Agora a tia Isa sauda as crianças grandes da ponta do pé até o fio do cabelo com a paz do Senhor. E eles vão responder. O que vocês acharam? Eu não ajudei, tá? O que vocês acharam? Legal? Bonitinha. Legal, né? Essa discípula aqui tá dando fruto. Vamos lá. A Esther, quero ouvir o seu bordão. Não tô te ouvindo, amore. Eu não pensei em nada, tia Cris, é que apertou aqui sozinho. Ah, você levantou a mão, eu fiquei animada. Vamos lá, vamos pensando aí, anota, hein? Vamos lá até o final da aula de hoje, pra gente ter os bordões. Quem pensou? Vamos lá. Gente, isso é fácil, vamos lá. Quem é corajosa? Que silêncio! Eu não sei, não. Quem falou aí? Débora. Não pensou em nada, tia Débora? Qual é o bordão que quando as crianças ouvirem vai lembrar da tia Débora? Tava pensando o dia todinho, macutando aqui na cabeça, mas não achava. Tá bom, aí no final eu vou perguntar de novo, vocês vão pensando aí. Pelo menos com o bordão vocês têm que sair daqui hoje, tá? Vamos lá. Gente, eu acho tão legal essa questão do bordão. O meu pastor, por exemplo, da minha congregação, toda vez que ele vai falar alguma coisa que vai falar da tia Cris, ele fala assim, ó, como a tia Cris fala,
A paz do Senhor para os pernas curtas e para os pernas compridas, porque os pernas compridas também são crianças. E é legal, gente, porque isso acaba fazendo com que seja a nossa identidade, tá? Acaba sendo a nossa identidade como pregadora do Ministério Infantil. Então, eu quero que vocês pensem, tá? Em ideias para isso. Vamos lá. Eu sei o meu, eu sei um. Vamos, Ana, quem que é? A Paula. Vai, Paula. Quem tá feliz, põe a mão no nariz. Quem quer... Peraí que eu esqueci. Olha que o povo da minha casa fazendo bagunça, mulher. Já estão animados. Quem tá feliz, põe a mão no nariz. Quem tá contente, bate o pé. E quem ama Jesus? Aí eles vão falar, glória a Deus. Gostei, parabéns. Uhul, muito bom. Vão pensando aí, ó. Uma ideia vai puxando a outra, tá vendo? É pra ser engraçado, tá bom? Esse momento é pra ser divertido, é pra ser engraçado. Vocês estão pregando pra criança. Vamos lá? A ludicidade constante, voz, gestos e expressões. Se não tem no bordão, a questão da voz, do gesto, da expressão, faz com que a criança preste atenção em você e queira saber o que você tem a dizer. Tá? Então, ela já começa a gostar da pregadora ali, você ganha a criança para você e a partir daí, Jesus ganha através da palavra. Tá bom? Senão ela não vai prestar atenção em você e Jesus não vai conseguir alcançar ela. Tá? Vamos continuar. E quando eu vou, tia Cris, quando eu vou pregar lá para as crianças, vou ficar com elas na salinha, eu vou sempre arrumada assim, diferente, com roupa, com um acessório, com uns vestidinhos todo doido assim, colorida, pintada. Legal. Liz, levantou a mão? Tia Cris, no bordão você sempre gesto? Se você conseguir fazer, é legal. Se sempre precisa ter gesto. Mas pode ser gesto, como tá aqui na apostila, ó. Pode ser gesto, pode ser entonação de voz e pode ser expressões também. Tá bom? Quando eu quero que as crianças levantem, por exemplo, que às vezes eu termino o louvor com eles e eles sentam. E eu quero que eles fiquem de pé para mim fazer a dinâmica com eles. O que eu falo? Eu falo assim, ó, vamos ficar de pé, quem tá sentado tem chulé. Aí todo mundo levanta, entendeu? É bem melhor que você falar assim, ó, vamos levantar? Eles não levantam. Aí quando você falar, quem tá sentado tem chulé, todo mundo levanta, até os adultos. Ninguém quer falar que tem chulé no coração. Vamos lá. O louvor, somente se houver tempo. O louvor precisa ser temático, curto e intencional. Isso nós estamos falando do primeiro louvor, antes da ministração, tá bom? É aquele louvor que a gente dança, faz gestos junto com as crianças. Sempre procurar louvor no tema, ou pelo menos parecido com o tema. Louvores curtos, para não pegar muito tempo da palavra, e intencional, que vai ensinar alguma coisa para as crianças. Tá bom? Quando eu não consigo achar um louvor que seja legal para cantar com as crianças dentro do tema, eu sempre escolho aquele de ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao despertar e anda. Porque esse louvor fala com os pais, né? Precisa ensinar as crianças em todo o tempo. Então, quando eu não acho um louvor no tema, eu sempre escolho esse. Essa é a minha primeira opção, tá? Mas fica uma dica para vocês. A dinâmica, ela deve envolver toda a igreja, por isso que ela é coletiva, tá? Toda a igreja, de perna curta e perna comprida. Precisa ter movimentos simples e perguntas e respostas. Vou mostrar para vocês como que eu faço a dinâmica. A minha dinâmica é assim, ó. Quem quer brincar com a tia Cris agora? Eu! Aí eu olho pro pastor, o senhor me dá licença porque eu preciso brincar com as crianças. Aí eu vou brincar com eles. Quem sabe brincar de imaginação? Aí alguns faz assim e outros não faz.
Ai, a minha filha sempre tá comigo, eu falo assim, ai, as crianças não têm mais imaginação no dia de hoje. Será que as crianças têm imaginação? Aí eles falam, tem. Aí eu falo, então vamos imaginar. Pega a latinha que tá debaixo da cadeira, que a tia colocou uma latinha debaixo da cadeira de vocês. É claro que eu não coloquei nada, tá? Eles vão procurar lá a latinha. Aí uns vão falar assim, não achei, outros vão falar assim, ah, achei, segurar alguma coisa na mão. Aí eu falo assim, tá vendo? Vocês não têm imaginação. É uma latinha invisível. Tem que imaginar a latinha. Agora segura a latinha na mão. Isso, dentro da latinha invisível tem um pincel invisível. Aí pega o pincel, segura o pincel. Não levanta o pincel, você não sabe o que tem na latinha, pode sujar você. Então vamos mexer agora a latinha invisível com o pincel invisível? Aí a gente mexe o corpo, mexe, a gente mexe com eles. Mexeu? Sim, vamos mexer de novo. Mexe. Não, ainda não tá bom, mexe direito. Mexe. Aí tira o pincel. Passa na cadeira. Agora vocês sentam. Gente, tem adulto que entra na brincadeira que não quer sentar porque não sabe o que tinha na latinha. Entendeu? Aí eu falo assim, pode sentar, gente, eu sou crente, não vou fazer pegadinha com vocês, não. Aí eles sentam. O que tinha na latinha invisível? Tinha cola invisível. Agora a brincadeira da cola invisível só vai acabar quando a tia pedir para vocês levantarem no final do culto. Olha aí, a minha dinâmica está sendo intencional, tá? Por quê? Se eles levantar, eu até faço uma brincadeirinha assim, ó. Se vocês levantar, vai dar ruim, vai rasgar a calça, vai rasgar a saia. Aí eles falam, não! E eles ficam sentadinhos. É claro que tem igreja que as crianças são mais dispersas e tem mais dificuldade, mas na maioria das igrejas eles ficam sentadinhos. E ali dá para você falar rapidinho um pouquinho sobre reverência, de não ficar indo beber água toda hora, de não ficar levantando toda hora. Dá para você falar rapidinho sobre reverência. Alguém tem uma sugestão de uma dinâmica? Pensou em alguma coisa? Hoje a aula é prática. Quem falou? Cri. Vamos, gente. Eu fiz uma vez com eles, a Lineage, eles gostaram. Vem falar aqui para elas ouvirem. Vamos lá, enquanto ela vai falando, vocês vão pensando na de vocês. Vai lá. Teve uma vez que eu fiz com eles gostaram muito. Eles ficaram curiosos pra saber o que era. Eu fui na minha bolsa, não tinha nada na bolsa também. Eu peguei, falei assim, gente, eu trouxe uma coisa muito legal que o senhor mandou trazer pra vocês. Aí eles, o que, tia? Eu falei assim, não, mas vocês têm que prometer que vocês vão cuidar muito bem disso. Aí eles, mas o que é? Aí eu, não, acho que vocês não vão cuidar bem. Não, tia, fala o que é? Aí eu, mas é muito importante. Aí eles, tia, conta pelo amor de Deus o que é. Aí eu, mas tem que estar todo mundo sentado, senão a tia não vai contar o que é, não. Aí eles sentaram tudo, aí eu tenho que ficar quietinho também, senão eu não vou mostrar. Aí eles ficaram quietinhos. Aí eu, aí eles, 2, 3 e... Aí eu, não sei se eu vou conseguir jogar. Aí eles, tia, joga logo. Aí eu fui, 1, 2, 3 e... Jesus ama vocês! Aí eles, tia! Aí eu, Jesus ama vocês! Eles, Jesus também te ama, tia! É esses tipos de dinâmicas que são para a hora da pregação. Parece bobagem, parece brincadeira, mas tudo isso é intencional, viu? Tudo isso faz com que as crianças, depois, na hora que você começar a pregar, as crianças prestem atenção em você e na palavra. Vamos lá. Oração didática. Eu deixei um exemplo para vocês. Eu queria que alguém lesse esse exemplo que eu deixei aqui. Como se estivesse falando com as crianças. Tia Suelen, lê para mim. Como se eu fosse as suas crianças. Ih, caiu. Caiu, tia. Será que já tinha acabado o tempo? Deixa eu voltar. Peraí. Fala assim, ó.
Tia já vai abrir e vocês voltem. Tá, vou falar. Acabou rápido hoje. Pode voltar no mesmo link. Já mandei. Voltou, voltou. Por favor. Fala pra tia Sueli entrar de novo, que sem querer eu apertei o X. Tá. Já entrei. Pronto. Já entrou, tia Sueli? Já. Vamos lá, Vou então. fazer a oração. Lê a oração pra gente. A que eu fiz da minha pregação. Posso? Pode. Deus, como tu é um herói, super-herói, me ajuda a confiar em você em tudo. Obrigado por ser meu melhor amigo. Que legal. Amém? Amém. Tem a ver com fé, tá? Peraí que eu vou silenciar os microfones porque tá saindo som. Tá todo mundo entrando aqui de novo, gente? Aí, maravilha. Vamos lá, então. Não tá aparecendo o seu rosto. Vai aparecer Ah, já. apareceu agora. Vai aparecer já. Isso. Vamos lá, então. Ó, vou ler esse que eu coloquei aqui, que é normalmente o que eu faço. Tia Sueli, adorei a sua, viu? Muito boa. Ó, Papai do céu, eu te entrego os meus ouvidos. Vamos colocar a mão nos ouvidos, crianças? Vamos lá, gente, participa comigo, tá? Papai do céu, eu te entrego os meus ouvidos para te ouvir e o meu coração para receber a tua palavra e a minha boquinha para compartilhar tudo que o Senhor vai me ensinar hoje. Em nome de Jesus, amém. Tudo isso é didática, tá? Quando as crianças fazem gestos, tudo, elas sentem a oração. Então, quando você vai orar com criança, faz gesto, faz entonação de voz, tá? E tudo isso é didática. Aqui embaixo eu coloquei observação. A criança acompanha com gestos nos sentidos. Tá? Não precisa ser uma oração longa. O pastor já orou por você, a tia já orou por você. Então não precisa. Você leu a palavra, faz essa oração, tá bom? Vamos lá? Início da palavra. Hora de pegar a Bíblia. Vamos lá? A gente está falando do tema do tesouro, então a minha Bíblia vai ser algo voltado para isso, tá? A minha Bíblia vai ser o mapa do tesouro. Então eu vou convidar as crianças assim, ó. Crianças, vamos pegar o nosso mapa do tesouro? Quem trouxe o mapa do tesouro aí? Empresta a Bíblia aí, pra mim. Isso. Quem trouxe o mapa do tesouro? Pega rapidinho, pega a sua Bíblia aí. Vamos, crianças. Ela é um mapa porque ela nos mostra o caminho. Isso aí, tia Esther, participa. A Bíblia é um mapa porque ela nos mostra um caminho. Vocês sabiam? Não! Então, quem lê a Bíblia nunca se perde no caminho. E a gente vai encontrar o tesouro que a gente vai aprender nessa noite. A minha Bíblia já foi mapa, a minha Bíblia já foi manual, a minha Bíblia já foi livro de receitas. Entendeu? Porque tudo isso tem a ver. Você pega o tema ali, que eu posso comparar a Bíblia com o quê? E aí? Quem já pensou em alguma coisa? Aula prática. Vamos lá. Como o meu tema é oração, eu acho que é manual, né? Emanuel? Manual. Manual? Bom. Quem mais? Como o meu tema é fé, tem tudo a ver, né? Caça ao tesouro da fé.
Mas qual o nome que você vai dar para sua Bíblia? Tem que ser uma palavra, tem que ser um nome. Como o meu tema é pescador de almas, a minha Bíblia vai ser o leme do meu barco. Ah, legal. Vamos lá. A minha Bíblia vai ser as minhas cartas para Deus, como o meu vivendo pelo Espírito Santo. Eu seria caça ao tesouro. A minha Bíblia seria o caça ao tesouro. Seria o caça, ou o mapa, né? Isso. Tô vendo que vocês estão entendendo. Vamos lá. Ó, explicação lúdica do texto. Vamos lá. Eu falei um pouquinho sobre isso já, hoje nós vamos aprofundar um pouquinho mais, tá? São 9 horas agora, a gente gastou meia hora, então a gente está dentro do tempo. Tempo ainda. Use um baú ou um saco de dinheiro dentro dessa pregação que eu coloquei aqui como exemplo, tá? E faça perguntas interativas. O que são perguntas interativas? Perguntas que você faz e as crianças respondem. Você interage com as crianças, tá bom? Você deixaria o seu tesouro em qualquer lugar? Não! O tesouro precisa ser guardado aonde? No cofre! Certo? O nosso tesouro também precisa ser guardado no cofre. Mas qual é o nosso cofre? Aí eles vão ficar meio assim, que talvez eles não saibam responder. Assim, nosso cofre é o nosso coração. E o nosso tesouro precisa ficar guardado no nosso coração, crianças. Aí pede para eles colocarem a mão. Isso. Vamos trancar o nosso cofre? Isso. Põe a senha no nosso cofre. Isso. Faz o gestinho. Vamos pôr a senha. Muito bem. Agora sim. Só que você não pode esquecer a senha, hein? Para quando você precisar, você saber onde procurar. Tá bom? Vamos lá. Aí você vai começar a palavra. Vai começar a ministrar a palavra dentro dessa ludicidade, tá? Lembra que você está ensinando brincando. Tudo que eu estou passando para vocês hoje faz parte de didática e ludicidade, tá? Não abro mão disso em nenhuma pregação minha. E é tão interessante isso, gente, que quando tem pregações que terminam e os adultos vêm falar para mim. Por exemplo, eu tenho um recurso, quem já me viu pregar, já me viu usar várias vezes, que é o Jesus crucificado. É toda a história da paixão de Cristo. Conta toda a história da paixão de Cristo. Ele é de feltro e Jesus está na cruz. Então eu conto toda a história só com a cruz e com o boneco do Jesus, os pregos, a coroa e o chicote. E no final da minha ministração, tem pessoas que chegam para mim e falam assim, adultos, chegam para mim e falam assim, eu sempre ouvi pregar sobre a paixão de Cristo, mas eu nunca entendi como entendi hoje. Por quê? Ele foi lúdico. Eles viram. Porque eles viram, entendeu? É como você assistir um filme. A pregação, quando você assistir um filme, você não tem facilidade de entender melhor certas passagens da Bíblia? Por quê? Porque o filme mostra a encenação, mostra o lúdico. Então, você precisa colocar isso na sua cabeça. Não dá para eu ensinar crianças ou pregar na igreja para crianças e adultos se eu não ilustrar, se eu não desenhar aquilo que eu quero passar. Tá bom? Então, você vai desenvolver a sua pregação dentro dessa ludicidade. Sempre levando, brincando um pouquinho, depois volta a falar um pouco mais sério, volta a brincar um pouquinho, vai intercalando, tá? Eu coloquei aqui, faça uma explicação breve da parábola. Tudo isso que eu ensinei vocês até agora precisa ter um tempo. Precisa estar dentro do tema de 25 minutos. Nós estamos trabalhando aqui com o tempo de 1h10 de pregação. Então, essa primeira parte precisa durar 25 minutos. Quem consegue? Vocês conseguem? Sim ou não, gente? Positivo ou negativo? Então, tá bom. Vamos lá. Aplicação. Vamos levar a pregação agora para o cotidiano da criança, ou seja, para aquilo que ela vive, que a gente falou ontem, lembram? Quem lembra? Tudo bem, então vamos lá. Quem aqui já perdeu algo muito valioso? Eu! Quem
Quem aqui ganhou um presente que queria muito, mas depois ficou de castigo e não pôde mais brincar com aquele presente? Eu, porque fez alguma arte. Vocês sabiam que o nosso tesouro também depende do nosso comportamento? Como assim? Jesus disse que nós temos um endereço, aonde o nosso mapa vai nos levar, que é aonde? É o céu, certo? Só que tem uma coisinha, crianças, que não entra no céu de jeito nenhum. O que, tia? O pecado. O que é o pecado? Aí eles vão falar assim, mentir, brigar com o amiguinho. Um jeito lindo e fácil e lúdico de vocês ensinarem sobre pecado. Pecado é tudo que eu penso, ouço, vejo, falo, toco, piso e sinto que não agrada a Deus. Ou seja, tudo é pecado, certo? Então a gente tem que tomar cuidado, porque tem muita coisa que é pecado, crianças. E a gente precisa ficar longe disso. Porque a nossa entrada no céu depende de a gente ser bem comportado com Jesus. O nosso encontro com a salvação depende disso. Alguém aqui já fez alguma coisa que acha que desagradou o coração de Jesus? Aí pode ser que eles falem, pode ser que eles fiquem em silêncio. E aí você diz assim, se você fez, você pode ser perdoado. E aí você vai ministrar o plano da salvação. Tá bom? Transição para o clímax. Ministrou o plano da salvação? Vamos mudar para o clímax agora. Você vai mudar a atmosfera da pregação. Você vai sair da brincadeira, daquele momento mais lúdico que você estava. A aplicação é 20 minutos, tá? E vai entrar agora para um momento espiritual. Não que você não esteja sendo espiritual até agora, mas agora você vai começar a focar mais nessa atmosfera, porque agora você vai para o final da sua pregação, certo? Então vamos lá, você vai mudar, vai fazer uma frase de transição. Gente, lembra que eu falei para vocês que nessa pregação eu levei o pirata e levei o Jesus? Gente, olha quem chegou na igreja, coloca uma música que lembra pirata, sabe? Aquelas musiquinhas mais... Vocês podem usar para criar a atmosfera do clímax ali no momento. E aí o pirata entrou, vocês fizeram a mudança para aquele momento do clímax da sua pregação. Jesus veio, libertou a criança, mandou o mal embora, tirou todos os sentimentos ruins que a criança tava, e você vai passar para o final. Tá? Então, essa parte do clímax, 15 minutos. Apelo e ministração. Quem aqui sentiu Jesus falar com você? Fala pra tia Ana Paula que já voltou. Pra ela entrar no link. Falei já. Quem aqui ainda não sentiu, não recebeu Jesus no seu coração e precisa dele para vencer o mal, para vencer o pirata que quer nos levar a fazer coisas ruins? Levanta a sua mãozinha agora. Não importa se você é um bebê ainda ou se você é uma criança de perna comprida, já tem 80 anos, não importa a sua idade. Hoje é o dia de você encontrar com Jesus. Então, levanta a sua mãozinha que alguém vai até aí buscar você para a gente orar por você. Você vai fazer o apelo. Tá vendo que o apelo também é lúdico? Aí você vai colocar um louvor temático. Falei ontem também. Agora o louvor não é um louvor de adulto, tá? Esse momento pode ser um louvor, pode ser um fundo musical, que é o momento que você vai orar para as crianças. Então, ontem eu senti bastante em vocês assim esse medo de fazer esse momento, né? Da oração final. Aumenta o som do louvor. Se você não quiser orar no microfone, não tem problema, tá? Mas orem pelas crianças, porque quando a gente está pregando, a autoridade da pregação está nas nossas mãos.
tá bom? Então a gente precisa orar com imposição de mãos sobre as crianças. Orar, declarar salvação, declarar batismo com o Espírito Santo, e o que mais o Espírito Santo for te orientando a declarar ali naquele momento sobre as crianças. É claro que você não vai conseguir fazer imposição de mão sobre todas as crianças, você pode fazer um geralzão também, até você ir perdendo o medo, tá bom? O encerramento, faça os agradecimentos à igreja que te convidou, tá? Isso é ético, é agradável. Encerrar no momento certo, no horário que foi te passado. Se passou, pedir desculpas. Passei um pouquinho, pastor, me perdoa em nome de Jesus, mas eu não podia deixar de fazer o que o Espírito Santo estava me orientando a fazer. Mas nunca exagerar, extrapolar muito esse tempo. Às vezes acontece de você passar 10 minutos, 15 minutos, mas, gente, meia hora não é atraso, tá? É abuso, tá bom? A parte do apelo, da ministração e o encerramento são 10 minutos, tá? Vamos lá, então. Consegui ficar no tempo. Vamos para a atividade? Quem quer fazer uma simulação de uma pregação aí pra gente? De 5 a 10 minutos. Com tudo que você aprendeu hoje. Quer fazer, tia Esther? Pode ser na salinha também, não tem problema. Não? Vamos lá? Gente, será que eu não estou ensinando bem? Vocês estão com medo? Pode fazer? Agora a gente está no 4? Agora nós vamos para a atividade do módulo 2, tia Leusa. Então, lá no final. Da palavra? Oi? Início da palavra que está na apostila? Não, é aqui, ó. Essa parte aqui, deixa eu ver se dá para vocês verem. Atividade prática, módulo 2. É a última página. Tá bom, vai. Tia Débora. Faz para mim uma oração criativa, uma oração dinâmica com o começo da ministração. Espera. Curtinha, mas interativa. Vou tentar, bom? Tá bom. Porque eu tô nervosa. Não fique. Tá. Papai do céu, nós te agradecemos por mais uma oportunidade de estar com nossos coleguinhas. Fala em nossos corações, que nós possamos guardar a tua palavra e... Aí, eu fiquei nervosa. Calma, não precisa ficar nervosa. Todo mundo tá aqui para aprender, até eu. Vamos lá. Tá bom, vou começar de novo. Lembra que é didática, tá? As crianças têm que interagir com a oração.